coração do mar. É terra que ninguém conhece. Então, eu comecei morando na Servidão Farias, depois eu fui pro alto do Morro da Caixa, ali atrás do parque não, desculpa, da Caixa d'Água, onde tem ali perto da igreja do Monte Serra, tem aquele parque agora que revitalizaram. Eu morava bem atrás da Caixa d'Água, aí acho que fiquei um ano morando ali na Caixa d'Água, voltei aí então para a Rua José Boatê, que é ao lado da Servidão Farias. Morei ali com a minha sogra, depois de aluguel, depois consegui um terreno mais lá em cima, então para chegar até minha casa seriam 138 degraus, mais ou menos, porque a José Boatê é uma das maiores escadarias, né? É uma das maiores aqui. O Rio da Bulha ele vai ter uma importância muito central aqui em Florianópolis, porque ele limita, né? Ele é aquele limite físico que coloca para quem que é a cidade reformada e para quem não é a cidade reformada, quem deve ficar de fora desse processo higienizador, modernizador, seja lá o que for, né? Então, o que a gente vai ter nesse momento, e eu acho que vale a gente ser enfático aí, que essas transformações, elas não vêm sem o aparato científico. E o que é esse aparato científico? É precisamente a eugenia. Então, as políticas de remodelação urbana, toda a proposta da engenharia, ela vem junto com a medicina, vem junto com a arquitetura, e todas elas pensando nessa meta eugênica de embranquecimento. É a ideia de construir uma nação dita civilizada, né? A civilização desses trópicos que passaria pela régua da República. E isso é um projeto branco, né? Por isso que a gente vê muito mais evidentemente as obras de reconstrução, de saneamento, de alargamento de ruas, calçamento a partir ali de 1917, 1919 e década de 20, mais precisamente em Florianópolis. E eu lembro que eu dizia isso, né, que a cidade tem um grande apartheid, e a gente vive esse apartheid até hoje, né, um apartheid silencioso, diferente, né, da África do Sul, que a Mauro Ramos, ela divide muito bem a cidade, dos trabalhadores racializados, né, e daqueles que vivem lá embaixo, porque são essas pessoas, né, por exemplo, são essas mulheres que estão aqui nessa escola, que estão na educação escolar quilombola, que são as pessoas que limpam, que arrumam, que deixam a cidade organizada, né. E aí eu dizia, gente, é muito louco dizer que eu moro no centro, mas eu moro lá em cima no morro, diferente do que mora ali na Mauro Ramos, que mora na Baixada. E a política chega até o asfalto, né? A política da saúde, a política da educação, da habitação, né? Enfim, a gente pode pensar do entretenimento, né? Daquilo que você pode... arte, cultura, lazer, que lá em cima não tem, né? A Avenida do Saneamento é muito uma marcação, assim, de materialização desse processo, né? Mas todos esses que você citou, né? O mercado público vai ter aí toda uma mudança de legislação, né? De regulamento, na verdade, para expulsar também pessoas negras. A gente também tem código de posturas, né, que vai proibir a capoeira, vai chamar isso de vadiagem, né? O estar na rua, né, que você não esteja caminhando para algum lugar, é considerado vadiagem, né? Então, ocupar a rua, algo que é uma dinâmica muito presente, assim, em territórios negros até hoje, né? Quando você vai nos territórios negros, quem vive em territórios negros ocupa muito a sua rua, né? E aí, nessa época, o que acontece? O centro de Florianópolis, ele era como se fosse subdividido em pequenos bairros. O bairro da Toca, da Figueira, da Tronqueira. Esses bairros eram habitados por população trabalhadora, lavadeiras, pescadores, marinheiros, a galera que trabalhava mesmo, né? Trabalhadores do porto, população trabalhadora urbana. Essas
moradias populares, elas foram sendo afastadas do centro para a construção dessa nova cidade que queria se anunciar moderna e que foi aí refeita mesmo aí por uma nova burguesia que passou a viver nesse centro bem desenhado e limitado pela canalização do Rio da Bulha. E aí o que eu acho importante observar nesse período é de que era muito mais explícito o uso do Estado, das ferramentas do Estado, enquanto estratégia racista, né? Porque a gente sabe que se o racismo é estrutural, ele está presente em todas as esferas, inclusive no Estado, mas hoje em dia, devido, de fato, a uma disputa mesmo sobre o que esse Estado tem que ser, como ele tem que ser, que é do nosso século, a gente tem o Estado de bem-estar social, enfim, outras dinâmicas. Naquele momento, não. O Estado era uma ferramenta muito mais explícita de controle, né? A gente ainda era uma nação que estava aí tentando se estruturar enquanto república, enquanto referência, né? Esse papo de estamos em desenvolvimento que o Brasil, que a gente escuta tanto, né, sobre o nosso país, o país em desenvolvimento é algo que o Brasil tem na sua narrativa sobre si desde sempre, né? Mas nessa época estava ali uma estabilização uma classe mais alta branca que estava se expandindo e precisava de mais território no centro da cidade, né? E é uma época muito eugenista também. Então é uma época em que a gente está falando sobre a limpeza das ruas, a limpeza do centro de Florianópolis, para que esse progresso possa surgir. E aí, para isso acontecer, se constrói uma avenida que se chama Avenida do Saneamento, claramente, né, enfim, uma referência direta a essa ideia do higienismo, de que a gente precisava de cidades mais sadias, e com ela vai vir uma grande reforma urbana, né, em favor das classes abastadas, dos brancos da cidade, que vai demolir várias casas que haviam ali ao redor do Rio da Bulha e vai construir essa avenida que, ao ser entregue, a gente perde o governador, eu acho que ele era na época, que é Hercílio Luz, e a avenida vira Avenida Hercílio Luz, que a gente conhece bem, né? Quem está no centro de Florianópolis conhece bem a Avenida Hercílio Luz. E ali embaixo daquele passeio, também muita gente já sabe, por muito tempo era uma informação nova para quem não era da cidade, especialmente, né? Mas ali passa o Rio da Bulha, né? Que foi canalizado nessa obra. Ao mesmo tempo que eu confesso para vocês que, para mim, eu acho que é importante as políticas públicas para a comunidade, às vezes há muito apreço da tutela que o Estado vai colocar em cima dessas pessoas. Então a gente precisa pensar políticas públicas de emancipação, não políticas públicas que vai lá pegar CPF, RG, quantas pessoas moram ali, quem é pobre, é pobre, miserável, tutela a pessoa como miserável e não traz política nenhuma, sei lá, começa a dar a cesta básica, né? Faz projeto de contraturno com meio, começo e fim. Gente, projetos na comunidade não pode ter começo, meio e fim. Ele precisa ser contínuo, porque essas crianças crescem, outras crianças virão, né? E essa também é uma queixa das comunidades, né? Projetos são colocados, tem dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o projeto. Acabou o projeto. E aí, como é que fica? Sabe? Então, não há projetos de continuidade, porque o sujeito, né, o cidadão, ele é de continuidade, né? Ele precisa estar em pleno desenvolvimento, né? E é isso que não chega para as comunidades, né? O que a gente tem para as comunidades de periferia? O braço armado da polícia, gente. É o que a gente tem. E isso funciona. Essa política do aprisionamento, da violência, né? Do cala a boca, do fica quieto, é o que mais tem na comunidade. O que representava ameaça? Moradia coletiva, tudo que representava sujeira, tudo que representava feiura era a galera do pós-abolição ali, né? Era a população preta, pobre. Porque os parâmetros estéticos de beleza, os parâmetros de saúde vão excluir. Essa galera vão dizer, não, isso aqui não representa saúde, isso aqui não representa beleza. Isso aqui não representa progresso. Então, é uma construção sistemática de mentalidade, né? Do racismo mesmo.
Mas, enfim, então naquela época o Estado era uma ferramenta muito forte, utilizada de uma maneira muito forte para o controle social, e a raça é um, né, estruturante, então, da maneira em como a gente organiza a sociedade brasileira. E aí, como isso se reverbera em Florianópolis e Santa Catarina? Então, assim, pensar o maciço do Morro da Cruz é pensar como que esse modus operandi de afastar as pessoas dos grandes centros, ele vai se moldando, né? Depois teve o parque, né? O parque municipal do maciço do Morro da Cruz, que fica lá pertinho do Marista. O parque tá lá, não tem investimento no parque. Que atividades tem lá no parque para chamar a comunidade? Tem teatro? Tinha um anfiteatro, arrancaram, né? Tinha um lago lá, sei lá, também secaram o tal do lago. Não tem atividade cultural para a comunidade. Tem quadra, a quadra ainda, né, de todo esse tempo, eu acho que ela precisa ser, de novo, pelo menos tendo adequações, assim, né? Precisa ser pintada de novo, enfim, uma variedade de coisas. Então você vê alguns instrumentos dentro das comunidades, mas que fica lá até estragar. Faz uma pracinha para as crianças, uma coisa que a gente também debateu aqui na escola. Tem uma pracinha para as crianças lá no meio das casinhas, uma pracinha. Criança para dedéu, 3 balanços. Você acha que vai ficar inteiro? Então, eu compreendo que enquanto essa hegemonia que detém o poder das terras, né, perpassar pelos mesmos nomes, sobrenomes, a reparação histórica nem vai acontecer. Eu nem acredito, eu acredito que aos poucos, sabe? A gente muito tateando. Hoje a gente tem uma lei de 1639, a gente tem as cotas que a gente pode acessar, e muitos de nós ainda entram por cotas, não conseguem nem se posicionar dentro de uma universidade, né? A gente não vai, e aliás a gente não vai mudar uma estrutura universitária que foi criada para os brancos, porque a universidade foi criada para os brancos. Então todas as estruturas que a gente tem na sociedade brasileira, que foi forjada com suor e sangue da população brasileira, e a gente vai dizer que são negros indígenas, mas quem criou e quem domina é a branquitude. E aí como tomar isso? Ou a gente toma, ou a gente entra num processo, não é conciliação, essa não é a palavra, mas a gente vai disputar, ou a gente vai entrar uma conciliação, né? Tipo, eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu acho que a gente está muito longe ainda das reparações históricas, muito longe, muito longe. Há que se fazer muita luta, né, para reparar tudo aquilo que foi feito, né? Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue, onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens estrelas, taifeiros madrugadas e escolas de samba. É um navio humano, quente negreiro do mangue. É um navio humano, quente guerreiro do mangue.